Mais um caso, mais um absurdo em relação à ação dos traficantes, espetando o medo e trazendo caos nas comunidades mais vulneráveis do meu amado e armado Rio de Janeiro. Pelo seguinte, olha só essa história aqui. Uma tonelada de maconha, sim, de maconha, foi apreendida em uma escola. Sim, uma tonelada, tá? Pelo seguinte, numa escola no Complexo da Maré, inclusive foram lá os cachorros policiais que ali farejaram o aroma inconfundível da erva do capeta e assim levaram os agentes até a droga que estava escondida nos dutos na área externa da escola. Ali foram encontrados nada mais nada menos que, Palumbo, 250 tabletes de 4 quilos cada, com valor estimado de R$1 milhão. Olha só. Pelo seguinte, a Secretaria Municipal de Educação, é evidente que foi a público, ressaltando que repudia profundamente que um espaço sagrado tenha sido escolhido como alvo de criminosos, mas nessa altura do campeonato não deveria mais nos chocar, né? Ainda mais com essa... Mas não deixa de ser um lugar sagrado de fato e é uma covardia tamanha. Vamos tentar trazer todos os detalhes aqui antes de a gente ouvir, Paulo? David de Tarso, alguns detalhes sobre essa operação? Pois é, um trabalho do canil, né? Os cães farejadores estavam passando por ali, sentiram o cheiro da droga e aí automaticamente foram averiguar e encontraram essa grande quantidade de droga que estava na escola municipal. Detalhe é que operações estavam sendo realizadas de enfrentamento ao tráfico de drogas na região ali da Maré, no Rio de Janeiro, e essa escola já estava fechada, por isso a polícia acredita que a droga tenha sido colocada no momento em que a escola estava fechada, viu, Marinho? Felipe Monteiro, Pepe, meu bom, o que você achou dessa desgraça aí? Eu tenho minhas dúvidas, quero ouvir da própria. Seja sincero, aqui. hein? Quero ouvir do próprio aqui, porque não se via tanta maconha concentrada no mesmo lugar desde o último show do Marcelo D2, mas tudo bem. Mas era numa escola. Ô Marinho, os traficantes em geral buscam subterfúgio para evitar, né, o acesso da maconha pela polícia, né, de modo a vender a droga de forma clandestina e ilegal. Se quiser resolver esse assunto, tem que legalizar, tem que criminalizar a maconha, né? Porque ao invés, é claro, é óbvio... Tava bom demais para ser verdade. Porque ao invés das drogas ficarem escondidas na escola, vai estar sendo vendida em cafés, vai estar sendo vendidas em farmácias, em lugares especializados, com receita, com cuidado, não é? Então, essa política que o Palumbo defende é que faz com que o traficante coloque a maconha nas escolas escondidas. Então, o meu ponto de vista vai de conta com o do Palumbo, porque eu defendo a sociedade melhor do que ele. Muito. Porque se você quer evitar que a maconha esteja na escola, tem que pensar a questão da droga de forma diferente. Né? Aí não vai e tem uma questão problemática também, o Marinho, que não é não? Que é o seguinte, né? Maconha, né, em países que descriminalizam as drogas, vira percentual no PIB. Nos países que são contra a descriminalização das drogas, vira BMW de PCC. Então, o Palumbo defende que as drogas, a maconha, seja o BMW, a Porsche, a Ferrari do PCC. Eu defendo que seja PIB do meu país, Brasil. Olha, só veio até com frases sonoras. E o Mano concordou, tá balançando a cabeça aqui, ó. Você viu, né? Concordo. Ó, vamos trazer aqui esse contraponto. Claro, o Palumbo foi mencionado, remencionado, tripudiado, então vai ter a palavra já já. Mas sem antes eu fazer um rápido break para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio do nosso Morning Show. Daqui a pouco a gente está de volta com o melhor programa de debates e análises matinal para você. Daqui a pouco a gente volta. Bom, agora sim. Meu caro Palumbo, lá vão ter, o buffet está servido aqui. Pepe chegou na segunda-feira falando mais bobagem que de costume, né? Como se não iria ter droga se fosse legalizado. A legalização só é bom para quem quer fumar maconha sem ser incomodado pela polícia. Só para isso, porque o tráfico não vai acabar, assim como o contrabando de cigarros não acabou, onde o Brasil deixa de arrecadar 10 bilhões de reais. Então isso é uma falácia. Se fosse uma escola cívico-militar, talvez os traficantes não estivessem agindo dessa maneira. Mas não querem. Sabe por que não quer? Por causa de gente igual o PP, que acha normal na escola ter tráfico de drogas, pichação, desrespeita professor, desrespeita professor. Por que não tem cigarro contrabandeado escondido em escola? Quem falou que não tem? Você já vende, eles vendem perto de escola também? Não, mas eles vendem tudo quanto é lugar. Armazenado, mas quem falou que não tem? Quem falou que não tem? Que notícia claro a gente que tem, dessa? pô. Lógico que tem. Não tem notícia Tem sim, tem sim. Fonte, voz Sabe da minha por quê? cabeça. Porque a polícia não aborda uma pessoa com cigarro contrabandeado e leva pra delegacia. A polícia não faz isso.
Não, mas veja, Agora, a gente está tem, falando que eles estavam escondendo 1 tonelada de maconha. Isso não é alguém andando no meio da rua. Pois é, não é alguém. Eles estavam fazendo a escola de depósito. Isso parece tática do Hamas, que esconde material criminoso em hospital e escola. É por isso que eu gosto de você. Eu pensei a mesma coisa, mas você teve a coragem aqui de lançar. Bela analogia. Seguindo aí, por favor. É um absurdo. E eu trago outro ângulo para essa discussão, que é o impacto que isso tem no desempenho escolar. Existe um levantamento de 2019 que mostra que 74% das unidades educacionais na cidade do Rio de Janeiro já foi impactada por tiroteio e que o desempenho escolar dos alunos dessas escolas cai pela metade. Não era de caca, hein? Quando presenciam um tiroteio. Ou seja, a gente precisa com urgência mudar a abordagem da política de segurança para proteger as nossas escolas e crianças que não podem ficar reféns do crime organizado, tal qual os civis de Gaza ficam reféns do Hamas. Isso é uma vergonha e a gente precisa mudar a abordagem para salvar as nossas crianças. O Brasil gastou 153 bilhões de reais em 2022 com doenças relacionadas ao tabagismo. Então fica a pergunta... Quanto que não gastaria caso a maconha fosse liberada e uma porta de entrada para isso? Os impostos não supririam os gastos. Não, além do transtorno para a saúde. Criaria imposto de forma a compensar os gastos. Pelo amor de Deus, para com essa... Quem quer fumar maconha paga mais imposto. Pelo amor de Deus. Os gastos já existem. Nós já temos pessoas viciadas. A gente vai fechar os olhos para a Cracolândia? Não, vamos fazer porque tem pessoas que já a gente vai querer aumentar o número de viciados? Não, mas quem disse que aumenta? Claro que aumenta. Quem deseja usar pelo amor de Deus, claro que aumenta. Os caras já fumam na Paulista sem autorização? Exato. Pois é. Então, pois é. Você imagina se for liberado. Mas aí vai ter 150 pessoas no quarteirão. Quem deseja usar droga já usa. Não pode. Mas não pode. Para Mano e Pepe, que... Pelo que tudo indica aqui, desde há muito tempo que a gente vai repercutindo caso após caso, semana após semana, vocês parecem ser simpáticos à ideia da descriminalização, da legalização das drogas em alguma medida aqui no Brasil, com essa visão arrecadatória, uma visão mais moderna em tese. Mas como que vocês lidam com o senso comum dentro de várias dessas periferias e comunidades, do cidadão comum que fica, muitas vezes, sob o jugo do tráfico? Eu trago sempre essa fala aqui do MV Bill, que acho que representa a cabeça de muitas dessas pessoas. Eu queria que vocês endereçassem essa mentalidade aqui. Abre aspas. Maconha, de onde eu venho, é o filho preguiçoso, que falta na escola, que repete de ano e que, às vezes, rouba o dinheiro da mãe para comprar mais maconha, fecha aspas. Só verdade. Do MV Bill, que não, é um sujeito insuspeito de simpatias punitivistas ou conservadoras. Sim. É verdade. O que vocês acham? Eu acho que é verdade, que a gente não pode achar que defender uma política diferente para lidar com um problema, as drogas, causam um problema social. O ponto é, nós defendemos uma abordagem diferente para lidar com o problema. Isso não quer dizer fechar os olhos para o problema. Eu falo isso como alguém que tem na família pessoas que já tiveram problema de vício em crack e pessoas que já tiveram problema de vício em álcool. E eu sei que são pessoas que precisam de acolhimento e apoio. E que o fato do crack ser criminalizado e do álcool ser legal não fez diferença quando o padrão de consumo se transformou e saiu de algo que era possível de conviver para algo que era o vício que estragava a vida das pessoas. Depoimento pessoal aqui do Mano Ferreira. A gente está de volta, inclusive, para quem está nos escutando aqui no Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento. Debate mais do que importante, que começou aqui com Abre Alas a partir da notícia que foi apurada de que 1 tonelada de maconha foi encontrada numa escola no Complexo da Maré pela PM Carioca. Mas, claro, a gente vai repercutindo todos os reflexos que isso pode ter mais amplamente. Nosso PP está com a palavra, a gente arredonda aqui com o David Palumbo e a gente segue adiante. PP. Essa visão do MV Bill é completamente atrasada e ultrapassada, Marinho. E eu sempre... Quando eu falo que eu sou a favor da descriminalização das drogas, não é que eu sou a favor das drogas em geral. É que eu quero uma nova abordagem em relação ao combate às drogas. É só isso. E as drogas, na minha opinião, tem uma questão heterogênea, né? Igual o álcool. Tem gente que bebe uma cervejinha e consegue parar por aí. Tem gente que se afunda no álcool e tem problema com álcool. Da mesma forma, acontece com a maconha. Tem gente que fuma maconha
e convive bem, tem uma vida funcional. Inclusive Elon Musk fuma maconha. Inclusive o Bill Gates. Não, inclusive o Bill Gates, na sua biografia, falava que fumava maconha. Talvez o iPhone seja fruto do delírio do Bill Gates depois Steve Jobs, então, né? do Steve Jobs depois que fumou um baseado. Nessa hora. Ou seja, a questão é muito mais profunda e muito mais heterogênea que você colocar tudo num saco só. Todo mundo que fuma maconha é drogado, todo mundo que fuma maconha é preguiçoso. Completamente errado. Tem gente que fuma maconha e vive bem. Mas tem uma vida boa. Aqui, Pepe, Falou. Vamos lá. Podemos seguir então, David? Rapidamente? Vai. Quer comentar aí rapidamente? Arredonda a bola aqui e a gente segue em frente. Vou discordar sempre dele. Ele fala que a gente fica generalizando a coisa, mas não é. A questão é muito mais profunda. Você tem que estabelecer limites. A partir do momento que você tem limites e não banaliza aquela situação, automaticamente você consegue ter um controle. Então, essa questão de legalizar a maconha não é o caminho viável. Justo. E, pelo visto, grande parte da população concorda com você, mas é um debate permanente que segue adiante. Mas olha.